continuando aqui, um grande problema que ocorreu no segundo século foi a questão da heresia. E uma das maiores heresias que ocorreram no segundo século foi o gnosticismo. O que foi o gnosticismo? Quer falar? Não está levantando a mão. Foi o gnosticismo. O gnosticismo é a ideia de que se conhece a Deus através do conhecimento. Gnose, conhecimento, a palavra, né, significa conhecimento. A palavra grega significa conhecimento. E os gnósticos, o que eles pregavam? Eles pregavam contra a divindade de Jesus. Tá? Por quê? Porque a matéria é má. Segundo o gnosticismo, a matéria, ela é má. Então, Jesus jamais poderia ter vindo em carne. Porque se a matéria é má, é pecaminosa, e Jesus é Deus, então Jesus não poderia ter vindo a este mundo em carne. Logo, Jesus não teria morrido na cruz pelos nossos pecados. Então, eles negavam a divindade, né, a encarnação de Jesus. A encarnação, o que é encarnação? Jesus não é reencarnação, é encarnação. É Jesus vir em carne neste mundo. Eles negavam essa encarnação de Jesus. Jesus jamais poderia ter tomado uma forma humana, tá? E para eles, a única forma, o gnosticismo, eles criam que a única forma de você se libertar dessa maldade, desse invólucro que é a carne, né? Invólucro tão ruim, tão mal, tão pecaminoso, era através da morte. A morte trazia essa libertação, né? Libertaria o espírito dessa prisão, desse aprisionamento que é a carne. Então, para os gnósticos haviam dois deuses, né, distintos: o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento, que era Deus demiurgo, né, o Deus que todos temiam, Deus que era o mal, aquele Deus temeroso, né, e o Deus do Novo Testamento, que era o Deus mais brando. Então, isso é totalmente contrário também à nossa crença. Isso aí, esse desvio teológico, essa heresia, ela entrou tão forte na igreja que ela atormentou os pais da igreja. E nós vemos aqui, ó, queria que vocês abrissem aqui em 1 João, primeira epístola de João, né, lá perto de Apocalipse. 1 João capítulo 4, versículo 2 e 3. Ou tu abre no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 26 e 27. Nós vemos como que o Senhor foi tão maravilhoso que o Senhor deixou registrado na Escritura passagens que iriam refutar essa heresia, né? E defender o Evangelho contra essa heresia, que foi uma heresia que foi propagada por Márcio. Ele foi o herege que foi o fundador dessa heresia aí do segundo século. Tá? 1 João, no capítulo 4, versículo 2 e 3, e Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 26 e 27. Quem achou 1 João, capítulo 4 aí? Pode ler para mim, por favor? Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Então, olha só, por que João teve essa revelação? Ele falou que todo aquele que prega que Cristo não veio em carne é o espírito do anticristo. Ou seja, o anticristo está contra Cristo, está contra o Evangelho de Cristo. Porque se Cristo não veio em carne, logo a nossa fé está sem fundamento, ela é vã. Para que nós estamos aqui então? Para que a gente se reúne aos domingos, durante a semana? Por que a gente dobra o nosso joelho? Para que a gente ora? Para quem que a gente clama? Se Jesus não veio em carne, não ressuscitou e não morreu pelos nossos pecados. Aonde está a nossa esperança do porvir, dos céus? Então, essa doutrina aí que foi pregada no primeiro século, no segundo século, sobre o gnosticismo, foi algo maligno que o diabo, a gente pode falar com toda convicção, que o inimigo semeou essa doutrina,
no meio da igreja, para tentar desviar a igreja do verdadeiro evangelho. Desviar, tirar do evangelho, do centro, a cruz de Cristo. Amém? Vamos lá, João, capítulo 20, versículo 26 e 27. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: Pai, esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o seu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Amém. Então, olha só, esse relato aí é após a ressurreição de Jesus. Jesus veio, né? Primeiro Jesus foi lá no Hades, né? No inferno, foi lá, tomou a chave, pregou para aqueles espíritos em prisão, tomou a chave do inferno, né? Levou cativo o cativeiro, né? Levou as almas. Nós falamos isso naquele módulo que nós estudamos, foi muito legal a gente estudar isso, né? Jesus levou as almas para o paraíso, as almas que estavam aprisionadas ali no Hades, que eram salvas, né? Então Jesus levou para o paraíso. E após isso, Jesus, antes de subir aos céus, Jesus apareceu e ficou 30 dias andando aqui na terra. Ele apareceu para os discípulos no caminho de Emaús, apareceu, né, para Maria Madalena, que chegou no sepulcro, apareceu para os 12, que estão eles se reunidos, porque Judas havia suicidado, mas quem entrou no lugar dele? Quem entrou no lugar de Judas? Matias. Arrasou. Isso aí. Então, os 12 estavam reunidos ali, e Jesus aparece, né? A Bíblia fala que estava tudo fechado, e Jesus apareceu no lugar e falou: Pai, seja convosco. Então, maravilha. Jesus ficou durante esse tempo, e uma ocasião que Jesus apareceu, Tomé estava, só que Tomé, quando Jesus apareceu a primeira vez, Tomé não estava. E aí, quando os discípulos falaram com Tomé, ele falou: Eu não acredito, eu só acredito se eu ver os cravos nas mãos. Jesus ressuscitou, ele apareceu, eu não estou acreditando nisso, estou falando as minhas palavras, né? Contextualizando aí. E aí, Jesus aparece novamente. E aí, Jesus fala para Tomé: Olha, Tomé, olha aqui as mãos, ó. Isso é uma prova cabal de que Jesus veio em carne, Jesus foi pregado na cruz e Jesus ressuscitou, porque Jesus apareceu ali em carne. E ele falou: Tomé, coloca as mãos aqui, ó. Jesus apareceu no corpo. Ele não foi um holograma, né? Não foi um holograma. O gnosticismo pregava isso. Se Jesus veio, então este mundo deve ter sido um holograma, aquela luz, né? Você sabe o que é holograma, né? É uma luz que projeta a imagem de alguém. Não é real, não é verdadeiro. Não há matéria ali, é só uma imagem projetada, como se fosse um data show aqui que a gente projeta, um filme, tá? Mas Jesus veio em carne, e Jesus, a prova cabal foi essa. Jesus também falou: Olha, toca aqui nas minhas mãos, Tomé, sente, bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Então nós temos passagens bíblicas. Nós temos a história, né? Tem Flávio José, que foi um grande historiador judeu. Interessante que ele não era cristão, ele era judeu. Ele foi o maior historiador, né? Contemporâneo aí, há pouco tempo, né? Atrás. E ele, existem inúmeros livros também, quando você estuda sobre a apologética cristã, você vê inúmeros livros que refutam essa questão, né? Da humanidade de Jesus, tá? A não humanidade, né? Jesus, ele veio em carne. Engraçado que todas as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, mas que estudam a palavra de Deus, a vida da pessoa literalmente muda, né? É interessante, né? Pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Teve um filme, eu estou tentando lembrar aqui, ele foi contratado para fazer a história, uma parte lá sobre a história de Jesus. Então ele foi, na verdade, estudar. Aí estudou, assim, para projetar esse filme. Ele se converteu. A paixão de Cristo. Foi o que eu Ele se converteu.
o que eu acho mais gostoso Madison Gibson, não? Foi Madison. Que fez a Paixão de Cristo também, que ele... A Mel Gibson também. Mel Gibson, também. Mel Gibson foi o que fez esse filme. E agora saiu 2, tá? Vai ser lançado no cinema ano que vem. Tem um ator também. A Ressurreição. Tem um ator também que ele era ateu, aí ele foi contratado também para fazer a história de Cristo de fora do país, ele é americano. E ele foi estudar a história de Cristo para ele fazer exatamente como o autor, né? Nesse meio tempo que ele estava estudando, como pode um homem ter tanto amor pelo povo dele, né? E aí ele estudando porque ele tinha que fazer o mesmo papel. Ele falou que logo na metade da história, ele estava sentindo realmente o fardo das dores que ele sentiu. Ele se comentando mesmo. Foi esse mesmo. Fala de novo o nome dele. Jim Caviezel. Foi esse que Jesus falou. Foi o que fez o papel de Jesus. Você pode ser mais novela da E o som da liberdade também. Também essa entrevista para a Maria foi perseguida. Está sendo ainda perseguido. Em Hollywood, isso é chance, né? Não tem mais nenhuma papel assim